Bíblia, vamos? Vamos ler Atos capítulo 4. Gente, eu não consigo entender às vezes como Deus faz. Mas eu não tenho que entender mesmo, eu tenho só que obedecer. E eu tentei fugir desse texto. Tentei fugir do livro de Atos, mas Deus mandou Atos. Fui lá para a conferência, falei, Senhor, fala comigo, e está na minha cabeça, é Atos 4. Senhor, não, Atos 4 não, Senhor. Foi igual quando eu casei. Quando eu me casei, gente, eu falei assim, eu preciso de um versículo, Senhor. 31.173 versículos na Bíblia. Me dá um versículo para marcar a minha história. Eu quero entrar na igreja falando um versículo bonito, sabe? Um versículo inédito, pouco falado pelo todo mundo. Um versículo que seja a minha marca. E aí eu chego na porta da igreja. Aí um versículo vem na minha mente: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí eu falei assim, não, Senhor, esse é de criança. Esse é de criança, eu quero um de adulto. O Senhor é o meu pastor. Gente, nem o 91 vinha, só o 23. Senhor, o meu pastor. Não, Senhor, esse não. Gente, que guerra. Aí o fotógrafo veio, cadê o Anderson? O Anderson estava lá, fotografando o nosso casamento. Ele estava lá, gente. Ele não é amador não, é das antigas esse cara. E eu estou vendo lá a fotografia acontecendo, mas eu nem prestei atenção na fotografia. Eu só mandava, para aí, dá um sorriso, tira a foto. Deixa de ser sério. Mas, gente, ele é a mesma coisa que ele era, ele só está mais rápido. Porque na época as câmeras acho que tinha manivela, demorava um pouquinho mais, né? Hoje as câmeras é automática, é outro nível. Gente, mas eu estava também concentrado buscando de Deus um versículo. Senhor é o meu pastor. Não, Senhor, esse não. Daqui a pouco eu fui em direção à pastora. O Senhor é meu pastor. Não, Senhor, eu quero um versículo de adulto, bonito, Senhor. Versículo lindo, gente, mas não vinha só o Senhor, meu pastor. Esse versículo marcou a minha história. E essa semana foi mais ou menos assim: Senhor, me dá um versículo, me dá um texto assim bonito, porque eu fui no congresso, Senhor. Um texto novo, inédito, uma palavra assim do céu. Atos 4. Eu falei assim, não, Senhor, esse não. Esse já preguei outras vezes, já está batido. Eu sempre prego em Atos, eu quero um novo. Atos 4, gente. Então vamos de Atos 4. Vamos ler. Uma leitura expositiva. E que o Senhor fale no teu coração. A minha versão é a NVI. Diz assim a palavra de Deus: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando ao povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram então Pedro e João, como já estavam anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegando o número de homens que creram, cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei se reuniram em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. E mandaram trazer Pedro e João. Diante deles, começaram a interrogá-lo: com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, repita comigo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. Eu fico imaginando, irmãos, esse discurso enquanto eu estava me preparando para estar aqui com vocês. 2 pescadores se colocam de pé diante de um sinédrio, onde tinha ali os doutores da lei, tinha ali uma turma da pesada, que eram os saduceus. Eles eram os líderes religiosos. Na verdade, eles estavam ali a serviço de Roma, porque foi Roma que nomeou eles para estar ali. Era uma classe política, sabe? Essa galera que administrava o templo. Estava ali o capitão da guarda, era o segundo, sabe? Era a pessoa mais importante do templo. Esse camarada era o camarada bom. Estava ali também alguns escribas e fariseus, doutores da lei. E agora esses pescadores, cabra macho, repita comigo, cabra macho. Eles estavam ali, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade
em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo então a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, repita comigo, comuns, e sem instrução, fala, sem instrução, ficaram admirados, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, repita, estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podia dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio, e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com este homem? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem e ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, versículo 19: senhores, julguem, senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de ameaçar eles, deixaram ir. Não tinha como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Mantenha sua Bíblia aberta, coloque a mão no teu coração. Pai de amor, nós amamos servi-lo, nós amamos a tua casa, nós amamos estar na tua presença, nós amamos te adorar, amamos prestar a ti culto, nós amamos. Mas agora, Pai, essa palavra ela vem ao nosso coração, e pedimos que o Senhor nos dê a tua revelação, a mim para transmitir a tua palavra, e o povo para entender a tua palavra. Ajuda-nos nessa árdua tarefa, porque o seu nome será glorificado uma vez mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer glória a Deus? Então quero convidar você a dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Aproveita que você está aplaudindo a Jesus, diga assim: glória a Deus, aleluia, Deus é bom em todo tempo, amém. Gente, que palavra, que texto lindo. Não falei para vocês que era um texto bonito? Dois homens cheios do Espírito Santo. Para você situar e entender essa história começa no capítulo 1, Jesus mandando eles ficar em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder, porque o poder viria sobre eles quando o Espírito Santo descesse, e então eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E diz a Bíblia que esses discípulos ficaram em Jerusalém. Capítulo 2 de Atos vai dizer que eles estavam reunidos num cenáculo. Repita comigo, cenáculo. Cenáculo era uma casa grande, sabe, com um espaço bem amplo na parte de cima, onde era um salão de festa, normalmente alguém com recursos grandes, para poder ter um espaço tão grande quanto aquele. Estavam no cenáculo reunidos, certamente em cima de uma casa. Estava ali, talvez assentado. Há versões da Bíblia que diz que eles estavam assentados. Há outras versões que diz que eles estavam apenas reunidos. Mas eles estavam ali, certamente cantando, orando, conversando, meditando. Eles estavam adorando a Deus. E de repente,
ouviu-se um som de um vento. Você já conhece o texto, mas eu quero repetir para você, só para te lembrar. E eles estavam ali naquele templo, naquele cenáculo, e um som foi ouvido, e línguas repartidas de fogo foram vistas. Eles começaram a se empolgar, maravilhados, porque começaram a falar em línguas estranhas, e eram línguas de diversas nações. Era uma língua que não dava para se falar assim, no natural. Era algo tão espantoso que as pessoas que estavam de fora naquela cidade, eles pararam. Peraí, o que esses homens estão falando? Porque quem estava reunido eram pessoas comuns, e a cidade estava cheia. Repito, minha cidade estava cheia. Por que estava cheia? Porque era uma das festas mais importantes da nação. Era a festa da colheita, também conhecida como a festa das primícias, ou a festa de Pentecoste. Essa festa acontecia 50 dias depois da Páscoa. Uma festa linda. Eles estavam lá reunidos, sabe? E a cidade lotada, e ouvindo falar na língua. E havia ali cerca de 14 povos. Partos, medos, tinha muita gente ali, de todas as áreas e lugares. E aí Pedro então se levanta para defender o evangelho, prega a palavra. No capítulo 2, um montão de gente se converte e uma bênção. Oh, glória a Deus. Capítulo 3 diz que eles estavam cheios do Espírito. Capítulo 2, último versículo 47, diz que eles estavam cheios do Espírito. E havia comunhão, nada em comum entre eles. Todo dia o Senhor acrescentava um crente a mais. Havia muita gente reunida. Certamente o número aí já tinha crescido, porque 3.000 almas se converteram com a pregação de Pedro. E o Senhor estava acrescentando mais gente. Ou seja, certamente já deveria ser só de homens cerca de 4.000. Vamos botar assim, por baixo. Porque era 120, mais 3.000. Mas como o Senhor estava convertendo muita gente, então 4.000. Mas se botar a mulher junto aí, certamente tinha uns 20.000 pessoas. E se botar criança, umas 25. Tinha muita gente ali. A igreja cresceu, repito bem, a igreja cresceu. Mas para a igreja permanecer crescendo, precisa orar. Vira para o teu irmão assim: você precisa orar. Para continuar crescendo, precisamos orar. Capítulo 3. Pedro e João, então, eles vão ao templo a hora da oração. Eles eram judeus, e como um bom judeu, ele orava 3 vezes ao dia. E a hora nona, ou melhor, e a hora em que eles escolheram para orar, a hora nona. E eles foram orar cerca de 3 horas da tarde. E diz a Bíblia que eles subiam a porta formosa. Quem estava na porta formosa? Um coxo. Um coxo que Jesus não viu. Pensa nisso, gente. Jesus não viu o coxo. Jesus subiu aquele lugar várias vezes, estava em Jerusalém tanto tempo. Aquele coxo continuou coxo mesmo com Jesus em Jerusalém. Pois é, aquele coxo estava ali por causa de um propósito. Certa vez trouxeram uma pessoa aleijada para Jesus e falou assim: Jesus, esse homem está aleijado. Quem pecou, ele ou seus pés? Ele ou seus pais? Jesus disse: nem ele nem os seus pais. Ele está coxo. É para que se manifeste a glória de Deus. E diz a Bíblia que aquele homem foi curado. Você pode dizer amém? Agora a história mudou. Pedro e João estão subindo. Lá está o coxo. Talvez o coxo perdeu a comitiva de Jesus. Talvez não teve um amigo como aqueles 4 para carregar ele até Jesus. Eu sei que de alguma forma o coxo estava ali agora. E diz a Bíblia que, pelo jeito, levaram ele. Já tinha virado uma rotina, algo comum. Mas Pedro e João, fitando nele os olhos, não tendo nenhuma esmola, disse: olha para mim. E ele então olhou para Pedro e João, esperando receber uma esmola. E diz a Bíblia que ele, não tendo esmola, então ele falou assim: olha, eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu vou dar para você. E ele ficou imaginando: o cara não tem ouro, não tem prata, o que ele vai me dar que é bom? Então me dá, eu estou aqui, ó. Oh, vem, como é que é? Vem em mim que eu estou facinho. Pode dar para mim a bênção, eu estou esperando. Já viu aquele negócio? De graça, até injeção na testa? Pois é, o cara estava ali, coxo. O cara falou que não tinha ouro nem prata, que ia dar alguma coisa. Bem, não tem ouro, pode ser bronze, né? Pode ser, quem sabe, aí um documento de uma fazenda. Eu não tenho, eu não sei.
ele vai me dar alguma coisa. Quem sabe aí seja um vale compra ou um vale refeição para eu comer ali na banca do seu José. José é nome bíblico, então vamos lá, você me dá alguma coisa. E diz a Bíblia que aquele homem, ele olha para Pedro e João, e Pedro e João, fitando nele os olhos, disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vou dar para você. Fique de pé, levanta e anda. E diz a Bíblia que o homem, de um salto, sabe o que é isso? Ele se levantou e ficou em pé. Uau, que extraordinário. Aquele homem agora, ele entra dentro do templo. Por quê? Ele estava ali, a Porta Formosa, por muitos anos, mas nunca tinha entrado no templo, porque não podia. Coxo não podia entrar no templo, gente. Aquele homem não podia entrar naquele lugar de adoração. Ele estava na porta, ele não podia passar para dentro. Por quê? Porque ele era coxo. Repita comigo: os coxos não entram para adorar. Não é letra não, tá, gente? É que não podia mesmo, tá bom? Então ele não vai se ofender: eu não entrei na igreja, eu sou coxo. Não, irmãos, é que ele não podia. Mas agora que ele podia, diz a Bíblia que ele agora entra no templo. E não entra apenas andando, não. Ele diz a Bíblia que ele entra andando, saltando e louvando a Deus. Oh, gente, que extraordinário. Ele entrou andando, saltando e louvando a Deus. E as pessoas que estavam ali no templo, eles estavam ali como ainda estão hoje no templo de Jerusalém. Estão lá para orar, estão lá para falar alguma coisa, estão lá para cantar muito pouco, mas estão lá para buscar de Deus alguma coisa. Eles estão lá porque levaram um sacrifício, pecaram tanto durante a semana ou o mês, e agora estava lá para pagar pelos pecados, oferecer um animal. Então eles estavam lá por algum motivo, e eles veem aquele coxo que eles passaram tantas vezes no templo, louvando a Deus, pulando, saltando e alegre. E falou assim: não é ele não. Aí uns diziam assim: não, é ele sim. E ele dizia: sou eu mesmo. Não é ele não. É ele sim. Aí ele: sou eu, gente. Não é não. É ele sim. Gente, sou eu. Tu imagina a discussão? Uns diziam que ele era, outros diziam que ele não era. Ele dizia: não, sou eu. E aí aquilo provocou um alvoroço. Pedro e João então agora se levantam e pregam para quem estava no templo. Eles ficaram encantados e maravilhados com tamanho poder e milagre. Porque não foi Pedro que curou, foi Jesus. Quem Jesus? O Jesus que eles crucificaram. Agora ele ressuscitou e tinha curado aquele coxo. Gente, algo extraordinário. O povo ficou maravilhado com o milagre. E aí começa o capítulo 4. No capítulo 4, Pedro ainda estava falando. Pedro estava pregando para eles. De repente a pregação foi interrompida, porque ele estava pregando no lugar de adoração, mas ele estava pregando sobre Jesus. E apesar de estar no lugar de adoração, Jesus não era bem quisto ali. Quem se levanta? Os saduceus. Os saduceus eram uma classe política, uma raça política terrível. Eles eram responsáveis para a administração do templo. Deles vinham os sacerdotes. Eles tinham conivência com o Império Romano. Os saduceus, eles eram um partido político que, apesar de cuidar do templo e de aparentemente servir a um Deus que é extraordinário e sobrenatural, eles não acreditavam no sobrenatural. Os saduceus não acreditavam em anjos. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Os saduceus, apesar de conhecer sobre o Messias, não acreditaram que Jesus era o Messias. Já percebeu a complicação? Será que existe alguns saduceus ainda em nosso meio? Complicado, não é verdade? Ou seja, está no templo, mas não acredita em milagres. Veio ao templo, até oferta, mas não acredita em milagre. Não acredita em ressurreição, não acredita em anjos, não acredita que Deus pode operar milagres. São incrédulos. Os saduceus eram incrédulos, serviam no templo, mas não tinham compromisso com Deus, porque Deus é o Deus do sobrenatural. Você pode dizer amém? E aqueles homens serviam a um Deus sobrenatural, mas não acreditavam no sobrenatural. Quem estava lá também? O capitão da guarda. O capitão da guarda era o auxiliar, era a segunda pessoa mais importante dos sacerdotes.
Se o sacerdócio desse ruim, o capitão da guarda assumia. Ele era importante. Estava também o sumo sacerdote, ou o sacerdote. Essa galera chama Pedro e João. Como já estava de tarde, o horário já era avançado, não dava tempo para fazer um julgamento. Eu falei, vamos prender eles. Tentaram abafar a voz de Pedro e João. E eu queria que você atentasse para essa palavra. Pessoas que não conhecem a Deus negam as coisas sobrenaturais. Pessoas que não conhecem a Deus, eles podem pertencer à aristocracia, à parte nobre, porque eles pertenciam à parte mais rica. Quem tinha recursos, quem tinha dinheiro, era isso que eles representavam. Mas o apego dele às coisas naturais era tão grande. Eles eram racionalistas. Repita comigo, racionalistas. E como um bom racionalista, eles eram liberais. Havia uma outra classe também, que eram os fariseus. Fariseus, eles eram extremamente zelosos. Ao contrário dos liberais, os fariseus eram separatistas. E se atentavam para os pormenores da lei, as vírgulas, as pontuações. E eles acrescentavam sempre alguma coisa a mais para pesar no ombro dos judeus. Jesus, ele deixou um capítulo inteiro dedicado aos fariseus. Mateus 23, o capítulo inteiro é dedicado a eles. E sabe qual é a conclusão? Faça tudo o que eles mandarem, mas não façam o que eles fazem. Então quando você ouvir eu falar assim, Mauro é o maior fariseu, é que o Mauro está mandando ele fazer alguma coisa que o Mauro mesmo não faz. Estou brincando, tá, Mauro? Por favor. Na edição corta esse negócio aí. Gente, nós precisamos atentar, porque há muita gente assim também no nosso meio. Será que tem alguns fariseus ainda nos dias de hoje, que fica botando um peso no ombro dos outros e não consegue, sabe, cumprir aquilo que ele cobra dos outros? É aquele famoso, ele enxerga um cisco no olho do irmão. Ih, você tem um cisco no teu olho aí, Marcelo. Ó. Me tem uma trave no olho dele. O cara consegue coar um camelo. Ele consegue coar um graveto, mas deixa passar um camelo. Gente, fariseu era uma raça terrível. Estava lá essa galera também. Pois é. Mas aí, diante desse cenário, Pedro e João, eles se colocam com firmeza. Repita-me, com firmeza. É assim que o Senhor espera que nós nos posicionemos diante das críticas, das adversidades, das perseguições. Porque o diabo quer tirar você do céu e quer tirar todos que você pode levar para o céu. Bota a mão no seu peito e fala assim: eu não vou para o céu sozinho. Eu não vou para o céu sozinho. Ah, tá bem fraco esse negócio aí. Bota a pressão nesse negócio. Fala assim: eu não vou para o céu sozinho. Eu não vou para o céu sozinho. Não é projeto seu, é uma ordenança de Deus. Porque se fôssemos para ir para o céu sozinho, no dia que eu aceitei Jesus, assim, vem meu filho, vem morar comigo, puf, eu morreria, gente. Por que você aceita Jesus e continua vivo? Se no dia que você aceita Jesus, você é transformado em uma nova pessoa, você é justificado, é transformado em um novo homem, uma nova criatura, por que você continua vivo? É porque você precisa ajudar outras pessoas a receberem Jesus também. Então, não ir para o céu sozinho é um dever nosso. E aqui eu percebo nessa mensagem que esses pregadores de boas novas que estavam sofrendo perseguições, eles precisavam ser firmes e agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor, renunciando o espírito, aquele espírito maldito de rebeldia. Não, eu não quero mais, eu não vou mais, eu não aguento mais. Tem pessoas que não fazem a obra do Senhor, sabe por que eles estão pensando? Eles falam assim: não, fazer a obra dá muito trabalho. Não, fazer a obra, sabe, paga-se um preço.
Ah, não, fazer a obra. Ó, gente, eu não estou aqui para carregar ninguém no meu ombro. A salvação é individual. Gente, eles não pagam preço fazendo a obra e pagam preço sem fazer a obra. Oh, que complicação. Tu imagine você contratado para capinar um quintal. O quintal da igreja, mata alto, né? Capinar o quintal. Contratado para capinar o quintal. Ajustei um valor com você. E é difícil capinar porque o terreno é muito grande. Mas eu ajustei um valor com você. Eu vou pagar bem, R$1.000, tá bom assim? R$1.000 e você vai para lá capinar o quintal. Aí você fala assim, eu não quero não. Eu tô fora, R$1.000 vai dar muito trabalho. E aí, num belo dia, na sua rebeldia, você fala assim, hoje eu vou capinar o quintal. Aí você vai lá, pega a tua enxada e vai capinar o quintal e depois vai atrás de mim, me dá os R$1.000. Opa, peraí. Eu te ofereci R$1.000 há 2 meses atrás. Eu agora não ajustei nada com você. Tem gente que gosta de pagar preço assim, gente. Porque pagar preço você vai sempre pagar, vai ser uma luta, vai ter dificuldade, vai ter problemas. A caminhada, ela não é uma caminhada. Nós não estamos aqui no passeio. Nós não estamos aqui, irmãos, num transatlântico, sabe, curtindo as maravilhas que o barco oferece. O nosso navio é o navio resgate. Repita comigo, a igreja é um navio resgate. Fala assim, não um barco de prazeres. Tem gente que acha o seguinte, até prego aí fora dizendo, fala assim, aí, vem para a minha igreja, porque aqui os seus problemas vão acabar. Eu lembro até daquele programa da televisão, né? Organização Tabajara. Lembra dele? Tem pessoas que acham que a igreja é a organização Tabajara. Vai acabar o problema, gente. Falar igual aquele meme do WhatsApp. Vai não. Acaba não, filhão. Tá vivo? Só vai acabar o seu problema o dia que você morrer. Quem morre, meu, não tem conta para pagar. Não tem panela que fica em cima do fogão, que você fica tão preocupadinho com sua panela. Eu não vou não. Eu não vou visitar meu neto não, porque a minha panela está em cima do fogão. Eu não vou comer uma pizza com a minha família não, porque eu tenho contas para pagar. Meus filhos não ouçam isso. Gente, tem gente que não faz a obra porque acha que é muito difícil, é uma luta muito grande. Mas estão pagando preço sem fazer obra nenhuma. A vida está amarrada sem fazer obra nenhuma. Você não está cuidando de ninguém. Você não vai ter galardão no céu. Está arriscado de você nem estar indo em direção ao céu. Está se enganando, como os fariseus. Jesus apareceu e eles não reconheceram Jesus. E o pior, foram uma pedra de tropeço no ministério de Jesus. E eles, agora aí algo, olha irmãos, algo extraordinário. Saduceus, fariseus e escribas, eles eram grupos inimigos. Porque pensavam diferente, principalmente os fariseus e os saduceus. Eles eram uma galera diferente, gente. Eles não gostavam um do outro. Eles eram inimigos um do outro. Porque um acreditava em milagres, o outro não. Um acreditava em anjos, o outro não. Um acreditava em ressurreição, o outro não. Basicamente trabalhava para o Império Romano. O outro odiava o Império Romano. Os fariseus odiavam os romanos. Mas essa galera se une contra Jesus. E agora se une contra o Evangelho de Jesus. O inferno se une para te derrubar, irmãos. O inferno vive dividido. Mas para derrubar um crente, eles se unem. Eles trabalham firmes para derrubar você. Pastor, e como devo me comportar diante do inferno que se levante? Irmãos, olha, eu te separei aqui 4 coisas importantes para você suportar as pressões do inimigo. Primeiro, sejam firmes. Gente, firmeza. Firme. Seja firme, irmãos. Não ceda à pressão do diabo. Fique firme. O inimigo vai vir contra você. Se posicione com firmeza. Sabe lá no trem? Quem já andou de trem aqui? Aí você, né, às vezes está tão complicado. Você está com bolsa carregando. E aí você não tem como segurar na chupeta. Aí não tem nem mais chupeta agora, né, irmão? Agora é aquele ferro. Não tem como segurar no ferro. Os novos nem sabem o que é isso. Aquela chupeta sem vergonha que vinha para um lado para o outro, que batia na cabeça das pessoas quando a mola terminava. Lembra disso? Os mais altos, bem. Pois é.
Agora é um ferro, não tem como chegar no ferro, então o que ele faz? Ele se posiciona e o trem vai e ele vai também. Por que ele não cai? Porque ele, apesar de estar balançando, ele está com firmeza. Vira para o seu irmão e fala assim: fique firme. O Japão é um dos países mais assolados do mundo, com furacões, tufões e tsunami. Mas por que os prédios não caem? Porque existe firmeza nos prédios. E firmeza não é rigidez. Fale comigo assim: firmeza não é rigidez. Se for rígido, quebra. Se for rígido, já era, quebra, destrói, arruína. Principalmente quando vem, sabe, os tremores, os abalos sísmicos. Mas quando é firme, sejam firmes, aleluia. Pode vir o vento que for, é como uma casa edificada sobre as rochas. Vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, mas não destruiu a construção, porque estava bem edificada. Fica firme, meu irmão, oh, aleluia. Você seria capaz de aplaudir ao Senhor? Oh, aleluia. Deus deseja que os seus filhos permaneçam firmes. Aleluia, aleluia, aleluia. Fique firme. Segundo, agrade o Senhor. Eu sei que é difícil, mas agrade o Senhor, irmãos. Você não foi chamado para agradar a homens, você foi chamado e convocado para agradar ao Senhor. É o Senhor, é Ele que deve ser agradado. Agrade o Senhor. Pastor, mas eu estou passando por lutas, é muito difícil agradar o Senhor. Agrade a Ele, irmãos. A Bíblia fala assim, ó: deleita-te também no Senhor. Na versão atualizada diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Gente, essa versão é top. Ele concederá o desejo do teu coração quando você o agradar. Pense comigo. Se o seu filho te agradasse todos os dias do ano, e ele pedisse alguma coisa para você, você se negaria podendo fazer por ele? Agora pense comigo, Mateus 7:7. Se nós que somos maus, 7, acho que é 10, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus dará bens àqueles que lhe pedirem. Agrada o Senhor, irmãos. Vira para o seu irmão assim: agrada o Senhor. Agrada o Senhor. Às vezes agradar o Senhor é desagradar a você. Agrade o Senhor. Terceiro, renuncie o espírito de rebeldia. A rebeldia está dentro da gente, é fruto do pecado. Lembra de Caim, que a pastora falou aqui agora? Caim, não teve ninguém influenciando Caim. O pecado estava começando naquele período. Ele tinha acabado de sair do Éden. O pecado foi na porta do coração dele, e Deus falou para ele: olha, o pecado jaz à tua porta, cabe você dominá-lo. Sabe, a rebeldia bate à nossa porta. Ah, eu não quero obedecer a Deus não. Gente, teve um homem na Bíblia que ele preferia sacrifícios, holocaustos. Samuel falou assim: ó, espera um pouquinho, 7 dias só, eu vou ali e volto. Quando eu voltar, o sacrifício vai ser queimado, e você então vai ter uma grande vitória. O seu reino será estabelecido, os filisteus destruídos. Só fica aqui um pouquinho, tá bom? E diz a Bíblia que o tempo passou. Primeiro dia, estava ele lá com o exército. Aí alguns: poxa, esqueci a panela no fogo. E rapaz, eu não dei comida para as ovelhas. Aí o outro, no quarto dia: rapaz, o mato lá em casa está enorme, eu tenho que capinar aquele lugar lá. E aí as pessoas começaram a ir embora. E aí no sexto dia, quando ele viu uma galera indo embora, o 7º dia chegou, e a hora avançada, e o Samuel não chegava. Aí o rei Saul falou assim: o que tem que fazer aí? Tem que matar o sacrifício, tem que oferecer sacrifício. Tem sacerdote? Tem não. Então vem cá, eu mesmo faço isso. Eu sei fazer, é facinho.
Pastor, eu sei fazer isso, isso é mole. Eu já vi o senhor fazendo um montão de vezes. Eu sei pregar. Eu já vi o senhor pregando, já vi várias pessoas pregando. Eu vejo a internet todos os dias. Então eu sei fazer isso. E aí então diz a Bíblia que esse homem pega o sacrifício e ele oferece no altar. Quando ele está oferecendo o sacrifício no altar, quem chega é Samuel. Quando Samuel chegou, aquele homem tinha acabado de oferecer sacrifício. Samuel, o que é que você fez, cara? Se você tivesse esperado, agora o seu reino seria estabelecido para sempre. O seu reino seria eterno. O que é que você fez, cara? Não era para ter feito isso, homem. Porque você fez isso, agora o teu reino ele termina aqui. O cara mal tinha começado, tinha 2 anos de reinado. Gente, 2 anos. Ele tinha acabado de começar a reinar. Uma merreca de tempo, ele recebe uma punição. E Samuel vai falar para ele algo importante. O Senhor prefere obediência. Ele prefere a misericórdia ao invés de sacrifício. Tem gente, irmãos, que quer agradar a Deus fazendo o que Deus não gosta. Repita comigo, tem pessoas que querem agradar a Deus fazendo o que Deus não gosta. Davi percebeu isso. Davi pecou, cometeu erro. No capítulo 51 de Salmos, versículo 17, 51 e 17 vai dizer assim: sacrifícios para Deus é um coração quebrantado, porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Mas há um versículo anterior que diz que se o Senhor se agradasse de sacrifício, eu ofereceria. Gente, que coisa! Sabe, você precisa renunciar esse teu espírito rebelde, indomável. Tem pessoas que têm dificuldade de obedecer, gente. Pessoas de coração duro, obedeça. Obedeça às autoridades que foram constituídas por Deus. Obedeça. Obedecer é maior do que o sacrificar. De vez em quando você ouve aí, policial tentou parar os motoqueiros e eles avançaram a blitz e o policial deu um tiro e matou o carona. Por quê? Porque não pararam. Gente, o policial é uma autoridade. Pare. Ele mandou parar, pare. Não negocie, pare. Está devendo alguma coisa, filhão? Se não está, pare. Se está, também pare. É melhor você pagar o preço do que morrer. Pare. Ele é uma autoridade. Nós devemos obedecer às autoridades constituídas. Você pode não gostar delas. Vira para o seu irmão e fala assim: você pode não gostar das autoridades. Fala assim, mas obedeça. Isso inclui também orar pelo nosso país. Estão percebendo? Ore. Abençoe a sua nação. Eu não concordo. É o direito teu, mas obedeça. Faz igual o seu filho. Sabe igual você que é filho? Faz igual quando teu pai manda você. Já viu quando teu pai: eu não quero lavar a louça. Você pode até não querer, mas vai lavar. Obedece. Obedecer é melhor que o... Renuncie esse espírito rebelde, esse cavalo indomável que há dentro de você. Eu estou sendo muito gentil, cavalo indomável, esse burro chucro que há dentro de você. Quer receber bênção? Seja um burro bom, irmão. Quando o burro é bom, carga nele. Tem gente que não quer carregar as bênçãos, mas é burro indomável. Burro indomável é só chicote. Depois ele não entende. Ah, por que eu só sofro? Eu só sofro. Eu sofro segunda, sofro terça, sofro sábado, domingo, a semana inteira só sofro. É burro chucro. Burro chucro é igual cavalo indomável, é só couro. Irmãos, quer ser abençoado? Obedece. Repita comigo: renuncie esse espírito de rebeldia. Quarto, esteja disposto a ser uma bênção na vida de alguém. Seja uma bênção, irmãos. Os apóstolos, Pedro e João, eles estavam ali sofrendo aquilo tudo para ser uma bênção para quem não conhecia Jesus. Seja uma bênção na vida de alguém. Esteja disposto a ser uma bênção. Não perca a sua oportunidade de abençoar alguém. E sabe qual é a melhor bênção que você faz na vida de alguém?
Não é dando 1 quilo de arroz, não. Embora se ele tiver fome, você pode até dar 1 quilo de arroz para ele. Mas a fome dá hoje e amanhã dá de novo. Lembra da mulher samaritana? Se você me der água, eu vou te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Ah, Senhor, então me dá logo. Eu quero beber dessa água. Porque a água que eu vou dar para você vai fazer em você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Oh, essa água é boa, eu quero essa água. Gente, oferece Jesus. Fale de Jesus. Pregue Jesus. Você que está me ouvindo, a pessoa mais importante da nossa vida é Jesus. Jesus tem mudado a minha história. E é esse Jesus que eu quero oferecer para você. É Jesus que transforma o homem. Você percebeu as coisas extraordinárias que aconteceram na vida desses homens? Irmão, pelo poder do Espírito Santo, eles pregaram a palavra com ousadia. Eles foram intrépidos no anunciar o Evangelho. Pelo poder do Espírito Santo, eles não foram presos, porque eles não tiveram como prender um homem cheio de Deus. O crente, o homem, pode até ser preso, mas o poder do Evangelho é maior do que o crente, é maior do que o homem. Oh, a palavra é maior do que o pregador, aleluia. O Evangelho é maior que o evangelista. Há poder na palavra de Deus. Perceberam que um coxo, alguém que estava há mais de 40 anos aprisionado na sua debilidade, esse homem é curado, porque 2 homens cheios do Espírito Santo resolveu fazer a diferença na vida de alguém. Oh, aleluia! Ah, só isso não. 2 homens cheios do Espírito Santo anunciam Jesus no capítulo 3. E por causa daquela mensagem, no capítulo 4, diz a Bíblia que 5.000, mais 5. Ai, irmãos, que coisa extraordinária. O que a pregação fez, convertendo 3. Um milagre fez, convertendo 5. O Espírito Santo está sobre você, irmãos. E se você não tem Ele em abundância, eu vou orar por você. E você vai ser hoje cheio do Espírito Santo, aleluia. Você vai ser cheio do Espírito Santo. E você vai ser assim firme. Você vai agradar o Senhor. Esse espírito indomável e rebelde que dentro de você, ele vai sair em nome de Jesus. E você vai ser uma bênção. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Quero orar para que Deus possa trabalhar no teu coração e arrancar você desse teu estado que você se encontra hoje. Tem muita gente, Mauro, buscando do Senhor, sabe o que é paz? Senhor, eu quero paz. Um filósofo, um escritor do século IV, que trabalhava por Império Romano, ele disse assim: se você quer paz, se prepare para a guerra. Quer paz? Se prepare para lutar, meu irmão. Se prepare para a guerra. Quer ter paz na tua casa? Existe uma guerra espiritual que você precisa vencer. Quer ter paz no teu casamento? Se prepare para batalhas espirituais. Quer ter paz na tua família? Prepare-se para a guerra. Você vai enfrentar conflitos poderosos na tua família. Porque existem demônios que não querem que a família viva em paz. Então você vai entrar em guerra contra esses demônios. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Você não entendeu, não é verdade? Não, você teria dado uma glória um pouco mais forte aí. Na próxima você embarca, porque é bênção. Em nome de Jesus, nós precisamos falar do amor de Jesus. Eu quero dizer algo: quando o Evangelho é proclamado, ele causa desconforto no meio daqueles que querem e usam do Evangelho para se autopromover. Quando o Evangelho ele é proclamado, causa desconforto naqueles que se refugiam na religião. Quando o Evangelho é proclamado, sabe, ele causa desconforto naqueles que se apegam demasiadamente às tradições. Mas o que se deve fazer? Pregar o Evangelho. Jesus te chamou para pregar o Evangelho. Pastor, eu não sei como pregar, não tem problema. Hoje o Senhor vai te dar poder e você vai poder pregar o Evangelho. Você acredita nisso? Diga glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Eu quero orar por você.
Queria convidar você a estar de pé. Lembra? Se queremos paz, guerra, prepare-se para a guerra.